nobres colegas, esse requerimento trata de consolidar algo que já está na Constituição. Está na Constituição brasileira, artigo 231, parágrafo 3º. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra de riquezas minerais em terras indígenas, só pode ser efetivado com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada a participação nos resultados da lavra na forma da lei. Qual é a surpresa? Constituição é de 1988. O projeto que está aqui é de 2020. A prioridade foi publicada no mês de março. Aliás, desculpa, em fevereiro, quando o governo publicou os projetos prioritários para este ano. A guerra só veio a agravar o problema, a dar atenção ao problema. Então, obviamente, o acordo que está firmado aqui, todos os líderes, com o presidente Arthur Lira, é o seguinte: vamos votar a urgência hoje, criaremos um grupo de trabalho em que os senhores líderes indicarão os membros até sexta-feira, 13 da base do governo, 7 da oposição, 30 dias de trabalho desse grupo para escrever um texto. Não há compromisso com nenhuma linha deste atual projeto. O grupo de trabalho elaborará um texto, discutirá se a lei complementar ou não, já que estamos regulamentando um artigo da Constituição brasileira, e nós vamos votar. Está muito claro que o Congresso foi encarregado pela Constituição de regulamentar a exploração em terras indígenas. E não se pode fazer sem uma lei específica do Congresso Nacional. Nós estamos cumprindo com os anos de atraso a Constituição. Senhor presidente, o senhor podia agregar o tempo de líder para mim, por favor? É importante, de líder do governo. É importante nós lembrarmos o que aconteceu dias atrás aqui no plenário, quando votamos a lei dos jogos. Por acaso nós autorizamos a ter jogos no Brasil? Não, porque eles já existem. Você joga no seu celular, você tem jogo do bicho, você tem loteria, você tem uma série de oportunidades de jogar aqui no Brasil. O que nós estamos fazendo é legalizar, é dar regras, é deixar de ser contravenção e passar a ser crime o jogo que não está autorizado pela lei. E é a mesma coisa a mineração em terras indígenas. Por acaso nós vamos autorizar mineração em terras indígenas? Não, elas já estão autorizadas pela Constituição, mas na prática já existem. São cenas horrorosas. As imagens dos rios da Amazônia, que são explorados por garimpeiros ilegais, se você olha a imagem, é uma coisa desastrosa. Eles destroem os rios, despejam toneladas de mercúrio na nossa natureza para explorar ouro, para explorar diamantes, utilizam também outros mecanismos, dragas puxando os minerais do fundo dos nossos rios, sem licença ambiental, sem estudo de impacto, sem nenhum tipo de proteção e sem a obrigação de reconstituir o meio ambiente, o que é mais grave, porque se não há licença, não há fiscalização e não há obrigação de reconstituir o meio ambiente depois de explorado o mineral, como acontece em todas as outras áreas autorizadas do Brasil. E a proteção social dos trabalhadores dos garimpos? Nenhuma proteção social dos trabalhadores dos garimpos ilegais nas terras indígenas, porque é ilegal. Então,
não temos proteção social, não temos proteção ambiental e não temos arrecadação de 1 centavo de tudo que se produz lá. Centenas de toneladas de ouro, toneladas de diamantes saem todos os anos de garimpos ilegais em terras indígenas. Tudo sem arrecadar 1 centavo para o Tesouro Nacional, que cuida das nossas áreas indígenas. Eu fui ministro da Saúde. O orçamento da SESAI, Secretaria de Saúde Indígena, é 2 bilhões por ano que nós investimos para a saúde dos indígenas. E os garimpeiros ilegais vão lá, levando doenças, levando endemias e levando poluição de metais pesados que são utilizados nessa exploração ilegal. Então, está claro, senhor presidente, está claro, senhores parlamentares, está claro para a sociedade brasileira que nós precisamos, sim, cumprir a nossa Constituição, regulamentar a exploração de terras indígenas e garantir a participação, como está na Constituição, dos índios nessa atividade econômica. Eles terão a sua participação nessa atividade econômica. Talvez um pequeno percentual dos índios brasileiros vivam de caça e pesca. Não sei, talvez 10% de todos os indígenas brasileiros vivam de caça e pesca. Os demais estão urbanizados, os demais estão aí formados em faculdades, são profissionais liberais, são pessoas que estão nas suas aldeias trabalhando. Agora, qual é o problema da realidade dos fatos? Uma aldeia que autoriza arrendamento de terras, que autoriza um terceiro ir lá e plantar soja, plantar milho e dar uma participação da produção para a aldeia, é proibido, é ilegal. O IBAMA baixa lá, prende todas as máquinas e não permite a colheita. Não é? Então tá bom, então tá ilegal, colhe, põe no armazém que nós vamos apreender. Não, deixa apodrecer a plantação. Gente, será que nós vamos continuar achando que isso está certo? Que isso é a melhor maneira de permitir que os índios se insiram na sociedade brasileira? Eles não podem explorar as suas riquezas, a não ser por ação própria dos índios. Mas nem sempre eles têm o equipamento, eles têm a habilidade para aquela atividade produtiva que as suas terras permitem e que eles poderiam sim explorá-las como tantos outros brasileiros exploram as suas terras por arrendamento a quem sabe fazer aquela atividade produtiva. Então, eu quero deixar claro aqui, eu tive muitos, obviamente, como fiz eu o requerimento de urgência, recebi muitas informações, muitas pessoas telefonaram, muitas pessoas mandaram a sua opinião, e eu posso assegurar a vocês que nós estamos apenas com 30 anos de atraso regulamentando a Constituição brasileira. E não se pode alegar assodamento. Nós estamos votando o regime de urgência porque o projeto está aqui desde 2020, enviado pelo presidente Bolsonaro. Mineração em terras indígenas estava na plataforma de campanha do presidente Bolsonaro. Ele enviou um projeto e nós não votamos. Agora vamos votar, porque também, além de tudo isso que eu falei até agora, fertilizantes, fora a exploração ilegal de madeira das terras indígenas, que são inúmeras as matérias jornalísticas que vocês já viram sobre isso, tem a exploração de reservas minerais que são relacionadas aos fertilizantes, que nós importamos 85% do que consumimos e que representam o insumo do agronegócio, que é a maior atividade econômica do nosso país. Ah, mas pouco das reservas estão em terras indígenas. Mas quando tem uma reserva fora, sabe quanto é a zona de amortecimento de uma reserva indígena? 10 quilômetros. A reserva acaba aqui, 10 quilômetros, não pode explorar. Então, as terras indígenas podem estar sobre
uma quantidade menor de reservas, estou falando só de fertilizantes, porque existem inúmeros outros minerais nas reservas indígenas, mas as zonas de amortecimento, elas abrangem muito mais áreas que ficam impedidas de serem exploradas. Nós temos 13% do nosso território nacional reservas indígenas, 13% do Brasil, que é mais do que quase todos os países da Europa. Pura terra indígena. E não podemos nada produzir nelas? Os senhores acham que os índios não querem produzir nas suas terras? É claro que querem. Então nós apenas vamos enfrentar uma realidade que já existe. Já tem mineração em terra indígena, sem proteção social, sem proteção ambiental, sem arrecadar impostos e prejudicando a saúde dos índios. É isso que nós vamos evitar, regulamentando o artigo da Constituição que, desde 1988, aguarda essa manifestação do Congresso Nacional. Nós apenas estamos abrindo um debate. Tudo que está no projeto, como foi dito na reunião de líderes, não há compromisso sobre o mérito do que está no projeto. O grupo de trabalho, 13 do governo, 7 da oposição, escreverá o texto que em 30 dias nós apreciaremos nesse plenário. Peço apoio dos senhores líderes para aprovar o requerimento de urgência. De todos os senhores parlamentares, muito obrigado, presidente. Presidente, um minuto, presidente.